Gostaria de pedir para você permanecer, então, aqui no palco com a gente, porque eu vou chamar agora nossas outras convidadas, a Cláudia Pires, a Silvana Abramovay, a Adriana Barbosa. A Ana Isabel já continua aqui para a gente poder responder as perguntas de vocês e as perguntas também que estão chegando via Facebook. A gente quer agradecer. Temos mais de 1.800 pessoas conectadas neste momento conosco pela nossa rede social. A gente agradece aí a participação de todo mundo. A gente hoje está aprendendo muito, a gente está compartilhando. Falamos aqui também do quanto é importante que nós, mulheres, tenhamos essa relação com outras mulheres, de amor mesmo, de comemorar a conquista de cada uma como sendo nossa, do coletivo feminino, né, do grupo feminino, e que esse grupo feminino só visa trazer realmente vantagens para toda a sociedade, para homens, para mulheres, para nossos filhos, para nossos pais. Todos estamos envolvidos no bem-estar comum. Então, nós vamos agora encaminhar algumas perguntas que chegaram. Temos aqui, eu gostei aqui, olha, tem não é uma pergunta, viu, Adriana? A Josefa Dantas falou para você, eu sou micro, você me deu força para continuar. Ai, que linda! Que bom, Josefa. Espero que a gente tenha justamente essa oportunidade aqui de dar força para muitas como você continuarem no que estão fazendo, no que estão empreendendo. Então, temos aqui agora a pergunta... Vou ter que botar o óculos. Espera aí, só um minutinho, gente, porque esse tablet está com uma letrinha que eu vou te contar. Olha. A Nubra Fazari, que está na live do Facebook, também se identificou com a sócia da Silvana. Ela sempre quer experimentar coisas novas e sempre faz com quem sai comigo para comer, escolher coisas diferentes, para ter mais possibilidades. Eu quero provar de tudo. Essa é uma excelente ideia. Então, ela quer saber o que faz com essa inspiração. Silvana? Então, tudo bem, comer do prato do outro é ótimo, mas o que faz com isso, né? Vamos fazer render. Oi. Olha, não abre mais uma concorrência, não dá, né? Então, a gente pode dar uma ideia. Abre um restaurante e que todos os pratos são para dividir. Como ela chama? É a Nubra, desculpe. Nubra. Abre um restaurante e são pratos todos para dividir. E, na verdade, isso é muito legal, né? Porque compartilhar é muito bacana. Algumas culturas têm isso, muito, né? Muito. Algumas culturas têm. Na Ásia, acho que é bastante, né? Onde foi que eu fui num lugar, um restaurante, não me lembro se foi Portugal ou Espanha, mas que ele veio me dizer assim, falou, olha, a gente vai colocar tudo na mesa para dividir. Eu achei que aqui no Brasil, quando a gente fala assim, vamos colocar na mesa para dividir, que fosse vir uma travessa gigante para várias pessoas comerem. Não, são vários bocadinhos em os tapas, né? Então tapas. foi Espanha. Então foi vários bocadinhos com várias comidinhas e todo mundo pegando um pouquinho de cada coisa. Então é isso, abrir um restaurante só para dividir, compartilhar. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Mais um concorrente não dá, né? Porque o que abriu de gente fazendo igual, vou falar. Vamos ver então aqui, olha. Ana Isabel. As primeiras mulheres que subiram nas empresas precisaram muitas vezes adotar atitudes masculinas. Pode ficar com o microfone? Agora, estamos assumindo nossas características femininas nas empresas, como a intuição. Isso ainda quebrando barreiras. Como você acha que está hoje nas empresas a recepção a essa forma de agir e decidir, onde a intuição e a empatia entram como um valor? Eu acredito que no mundo corporativo isso está sendo cada vez mais valorizado, né? A gente tem todo um movimento de mulheres no poder, justamente pelas características, por esse tipo de característica que é mais ligado ao gênero feminino. O que a mulher trouxe no dia a dia da empresa com o seu jeito? Eu acho que a coragem é
esse ímpeto, né? A mulher, por ter a intuição, ela tem mais ímpeto de atuação do que o homem, que é mais racional e precisa de muito embasamento para tomar uma decisão. A mulher considera o fator emocional como um dos atributos na tomada de decisão. E eu acho que isso é o que dá o ímpeto, o tempo de resposta mais rápido, enfim, a coragem na tomada de decisão. É realmente você ter autoconfiança para poder tomar a decisão. Eu acho importante também mencionar que é importante que a gente tenha todos os atributos que são mais fortes no gênero masculino também, tá? Eu não acho que a gente não, eu acho que essas características são um plus a um trabalhador, enfim, a personalidade ali corporativa também são um plus que vão dar a diferença, que vão te dar a diferença. Né, mas que sim, que você não adianta ter só isso também e não trabalhar bem com os atributos de razão, de conhecimento, de experiência e tudo mais. Adriana, a pergunta da Priscila Domingues. Como você fez para chamar, primeiramente, os expositores para participar da Feira Preta? Como é que foi essa sua abordagem? O que você prometeu como incentivo para que as pessoas aderissem à sua ideia? Bom, a primeira coisa foi olho no olho. Então, foi conversar. Eu e essa minha sócia na época, a gente bateu muita perna, praticamente em todas as feiras de ruas, mercados alternativos na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, com olho no olho, falando: gosto muito do seu produto, sou uma empreendedora também e gostaria de ter o seu produto num evento que a gente vai promover, que traz essa estética negra de forma mais visível. Então, foi uma conversa tete a tete. A gente foi descobrindo o processo de comunicação à medida que a gente ia avançando com os diferentes públicos, porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala da população negra como se fosse única, como se não tivesse as singularidades, mas dentro da comunidade negra tem diversas singularidades e diversos públicos, e cada uma das empreendedoras, tinha empreendedora mais velha, empreendedora mais nova, empreendedoras de serviços, e para cada uma a gente ia tentando ter uma abordagem mais específica de acordo com o negócio. Eu só queria reforçar uma coisa aqui, da pergunta que você fez para ela, nem sei se eu posso, né? Estou aqui de entrona, mas tem uma coisa que quando a gente não fala de diversidade, é olhar para as especificidades desse público, né? Porque quando você fala de uma mulher, o que ela carrega, né? E uma das coisas que eu sempre falo é que a mulher tem um olhar 360. Minha filha sempre fala que eu tenho o olho atrás, porque eu estou vendo tudo que ela está fazendo. Ai, mamãe, parece que você tem o olho atrás. Não, gata, eu estou olhando tudo que você está fazendo. Então, quando ela entra no mercado corporativo, ela tem esse olhar ampliado e mais humanizado, né? E eu acho que isso também ajudou a fazer esse processo de mobilização. E eu não tinha grana, tá, gente? Então, todas as estratégias de comunicação foram estratégias de guerrilha. E uma das estratégias de guerrilha foi a relação do olho no olho, do tete a tete, da conversa, né? Naquela época não existia o WhatsApp, não existia... No máximo, a gente tinha Orkut. É verdade. Vamos, então, olha, falar... Eu até faria essa pergunta para você, Silvana, porque você também confessou que está no time das cinquentonas. Só que você começou com 19 anos. A pergunta da Rosângela Fátima Martínez: consigo empreender aos 50 anos? Nossa, muito. Eu vou contar para vocês que a gente está começando um negócio novo. Ainda é novo. Não posso contar. E eu tenho certeza, vai ser difícil, a gente está empreendendo. Eu acho que hoje a gente está envelhecendo, a gente está tendo uma vida útil muito grande, né? Então, na minha geração, a gente vivia a vida inteira num negócio só, num emprego só, e está mudando muito. E eu acho que, na minha geração, isso também está mudando, né? Você não dá para você fazer uma coisa só. E a gente está começando um negócio novo, e espero não começar só um, começar vários. E eu acho assim que o próprio negócio, hoje em dia, você está tendo que empreender toda hora, porque toda hora você está repensando o teu negócio. Então, também tem isso. Então, você tem que pensar toda hora no teu próprio negócio também. Mas eu acho que nunca é tarde mesmo. A gente tem muitas histórias de pessoas muito acima de 50 que estão recomeçando, de jeito nenhum. E com muito mais experiência e com muito mais acerto. Tenho certeza que sim.
Eu falei até um pouquinho sobre a minha experiência também, né? De Com resolver certeza. mudar de vida e aproveitar uma onda nova que surgiu para mim há relativamente pouco tempo, né? Que é a internet, porque eu antes de 2016 eu não tinha nem rede social. Nada disso. Então, de 2016 para cá, eu mudei radicalmente a minha vida, com muito pé no chão, óbvio, né? Com muito planejamento. Mais maturidade, Mas né? mais maturidade, exatamente. Quer dizer, saber lidar com as pessoas, saber o que dizer para as pessoas também, é uma coisa que a gente adquire com o tempo. Né? Saber como abordar um cliente, saber como atender certeza. um cliente, que isso também é muito importante para quem vai dar treinamento num novo negócio, saber atender a um cliente. Bom, vamos então seguir agora com a pergunta da Helena Martins, que é para a Cláudia Pires. Cláudia Pires, que se uniu a gente agora, estava numa reunião de emergência, resolvendo problemas lá fora, como todas têm que fazer. Mas ela chegou, então, a pergunta para você da Helena Martins é: o empreendedorismo, um pouco, a pergunta tem a ver com a anterior, mas assim, o empreendedorismo após os 50 anos, muitas vezes envolve fazer essa transição de empregada para empreendedora. Então, como é que é você deixar de ter determinadas coisas que eram um sintoma, um sinal de segurança para você, um plano de saúde, um vale-refeição, enfim, e passar a se cuidar por conta própria? E já, né, mais uma vez, com 50 anos também, que deve ser aqui que a pergunta também da Helena tem a ver com a anterior. Primeiro, gente, desculpa de não estar aqui um pouquinho antes, mas deu tudo certo, graças a Deus. No início foi bastante desafiador, assim. Quando eu decidi sair, foi um processo que veio caminhando. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas que vêm me procurando para a gente conversar, não faça nada abrupto. Tipo, larguei tudo, amanhã vou sair empreendendo, né? Pelo menos na minha experiência, eu não recomendo que isso aconteça. Então, eu fui um pouco vivenciando, participando de muitas rodas de conversa. Quando eu resolvi fazer a migração, eu fui em muitos lugares conversar com várias pessoas e participar de coisas que a gente está fazendo aqui para poder cada vez mais me fortalecer. Porque, sim, né, eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, eu mudei aos 43 anos de idade, né, e a gente passa por um momento de que tinha um sobrenome por trás, tinha várias estruturas, tinha um plano de saúde. Eu tive uma carreira bastante gratificante e agradeço demais isso. Mas tem vários, que a gente brinca, né, dos gadgets que ficam envolvendo a gente, que vão nos envolvendo. Então, eu cheguei a me questionar algumas vezes se esse era o caminho ou não. O fato é que o meu entorno também estava me chamando muito para isso. Eu venho de uma família empreendedora, eu me casei mais velha, com um marido empreendedor. Então, eu também fui olhando o que eram os desafios do lado positivo e do lado bastante desafiador. Assim, é muito bacana empreender, como a gente falou, mas é muito desafiador. Tem dias que você fala, gente, jura? Então, eu fui vendo isso, talvez antes de me jogar. Então, acho que a minha recomendação e da minha experiência pessoal, eu acho que tem que olhar um pouquinho antes do que realmente a gente gostaria de fazer, não o formato, tá? Assim, quando eu comecei a empreender a Soma, ela não tinha o formato que ela tem hoje. A gente tinha quase um olhar meio de consultoria do que eu sabia fazer, mas tem uma coisa que eu recomendo, que é quando... Primeiro, essa vontade interna. Eu acho que muitas das pessoas que trabalham, se tem várias aqui de empresas, são intraempreendedoras, né? Acho que a Leila falou um pouco disso, que não necessariamente você só empreende fora, mas também, às vezes, você pode empreender dentro da empresa. E se esse lado intraempreendedor for mais forte, fala, puxa, eu quero alçar novos voos, acho que isso já está interno, então tem uma coisa da curiosidade, da inovação, do querer fazer acontecer. Então, isso só você pode responder. A outra é, sim, perceber que a gente não sabe fazer tudo na vida e que ter mentores e que ter pessoas para dividir, ter pessoas para ensinar a gente é muito importante e bacana. E, às vezes, gente, é uma conversa que você sai, que você não precisa ter o tema na cabeça que você quer, mas a pessoa te falou algo que te deu um clique, te levou para algum lugar que você, puxa, é isso. Então, isso é uma outra dica que eu acho que, da minha experiência, né? De novo, a gente só pode falar do que a gente viveu, que também foi super bacana. E a outra que eu acho que eu comecei com algo que eu
sabia um pouco, eu fui mostrando para as pessoas o que eu estava fazendo, então validando até com amigos, com não amigos, com o mercado, para ver se o que eu queria fazer tinha algum sentido. E aí as respostas vêm e vão lapidando o teu negócio. E acho que tem uma história da força de vontade grande de perceber que, devagar, sim, depois o plano de saúde você vai atrás dele, e as coisas começam a ter outros valores, entendeu? Então, lembra que na minha apresentação eu brinquei de como é que a gente dá novas lentes para carimbos já marcados? Então, acho que essa é um exercício bastante interessante de quando você sai do que você está fazendo, seja do mundo corporativo até de empreender, de perceber que existe um novo olhar que eu posso dar para esse novo caminho meu. E ele vai depender muito de como é que eu olhar para isso. Então, sim, não foi absolutamente fácil, mas eu vou falar que eu tenho milhões de amigos meus que trabalham ainda no mercado corporativo. Eu nunca falo dessa água, não beberei. Mas eu sou muito feliz com o processo que foi acontecendo comigo. Então, venham mais a cafés como esses e a vários outros. E é isso, assim, não tenho medo de errar, porque a gente erra. Acho que todas nós trouxemos isso. A gente erra bastante no nosso processo, né? Cláudia, a outra pergunta, eu até gostaria que continuasse com você, porque ela tem a ver com esse medo. Ela diz, a Mariana Vilela de Carvalho, diz assim: eu quero abrir o meu negócio faz tempo, mas eu tenho medo de largar o emprego na indústria e seguir o caminho empreendedor e não dar certo. Ela quer saber o seguinte: é possível você ficar com um pé cá, outro lá? Continuar trabalhando na indústria onde ela trabalha e também abrir o próprio negócio? Ou é preciso a dedicação integral e realmente ela vai ter que atravessar essa ponte e explodir a ponte? Olha, tem casos e casos, né? Não é toda a fórmula que funciona para todo mundo. Eu vou dizer que não é a coisa mais... Depende do tipo de negócio que você quiser fazer, primeiro é isso. E, gente, quando a gente se divide em milhões de coisas do nosso olhar, assim, tem uma delas que a gente não vai se dedicar tanto. Então, no meu caminho, eu fechei um ciclo e comecei a abrir outro. A minha fórmula funcionou. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que tentam fazer esse pé cá e pé lá. É desafiador, porque, no fato, o quanto que você consegue se dedicar para as duas coisas, ainda mais quando você tem família, blá, 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 várias outras coisas. Então, é difícil se dedicar para absolutamente todas as coisas que você tem. E o teu olho vai brilhar por um ou para o outro. Então, o que vai acontecer é que você quer ter muita segurança. E a vida, gente, ela não é 100% segura, né? A gente não sabe se a gente vai sair daqui, vai levar um tombo e o que vai acontecer. Então, essa vontade da gente ter controle sobre tudo, e segurança significa ter controle sobre tudo, ela não existe, né? Deixa eu contar para vocês. A gente não consegue controlar tudo. Decididamente não consegue. Então, se você às vezes está se dividindo, o que vai acontecer é que até no seu lugar corporativo você vai dar menos a sua energia. Quando você dá menos energia, gente, o mundo corporativo também vai cobrar. E aí vai falar assim, então, deixa eu te contar, você não está entregando tanto. Então, essa decisão vai acabar acontecendo sem você decidir. E aí o medo vai vir pior ainda, né? Então, vamos ver se todo mundo concorda com isso, né? Claro. Vocês concordam? Quer dizer, tem que estar em tempo integral, com total dedicação? Eu acho que quem muito quer, nada tem. E eu acho que a paixão é o que faz a diferença, é o que move, né, a sua motivação. E, realmente, não dá para você se apaixonar por duas coisas ao mesmo tempo. Assim, eu acho. Né? Você acha, tem gente Adriana, que consegue ser multi, mas... Eu acho que tem uma questão que é assim, depende, não é só dessas variáveis, mas também de quem está lá do outro lado passando pela situação. Porque se ela, às vezes, empreende num perfil eu keep, eu faço tudo, então, dificilmente, ela vai conseguir conciliar. E, normalmente, quem é muito micro faz tudo. Eu compro, eu produzo, eu comunico, eu faço tudo. Então, é uma realidade, entendeu? Eu passei por esse processo quando minha filha nasceu. Eu falei muito rápido, mas quando a minha filha nasceu, eu voltei para o corporativo, fiquei 2 anos e ia tocando a Feira Preta, mas eu tive que aprender a desapegar.
porque eu também fazia tudo. E eu tive que aprender a desapegar e a delegar e deixar outras e confiar para que outras pessoas pudessem fazer. E eu, de distante, ia só opinando, falando sim ou não, ou estando presente no processo de tomada de decisão. E quando eu decidi sair para me dedicar para a feira, eu não me planejei. E quando quebrou, quebrou tudo, inclusive a minha vida pessoal. A dica que eu dou é assim: se vai fazer, faz de forma consciente, se planeje para isso. E não quer dizer que, ao sair, e se não der certo, vai ser não dar certo a vida toda. Quer dizer que não deu certo e bora, levanta, que você vai ter que aprender a fazer dar certo. Isso é importante. Dificilmente dá certo assim, ó. E dificilmente assim, são poucos os casos que os negócios já começam grande. Tem que começar com o que você tem em mãos, com o que você sabe fazer, com o que você tem. Minha avó começou lá, minha bisa na casa dela com a farinha de trigo e com o peito de frango. É o que você tem na mão para você começar hoje e que você tem enquanto habilidade. Às vezes a gente pensa no empreendedorismo numa perspectiva muito macro da excelência, do que eu já tenho, tem que ter tudo pronto, já tem que ter a comunicação, já tem que... Bicho, o carro andando, você vai trocando pneu, você vai dirigindo, vai pensando no caminho, não tem Waze, não tem nada disso. Vai. Tipo, vai, garota, entendeu? Amamentando o neném, dirigindo com a outra mão. Acho que tem um ponto do que a Adriana falou, só desculpa cortar, que é muito claro. bacana, que é, não existe a fórmula pronta mesmo, gente. E aí, o perguntar para o outro e validar com o outro vai te ajudando a construir o seu caminho. Então, perguntem muito. Às vezes é mais importante a gente ter as perguntas do que efetivamente ter as respostas. Eu queria falar Vamos ouvir um pouquinho também a palavra as perguntas da plateia. Então, vamos só ouvir a Silvana aqui, a gente vai abrir para as perguntas da plateia, aí eu peço para... Né, quando a gente for ouvir, vai ser com o microfone, né? Aí a gente acende a luz da plateia. Vamos ouvir então, Silvana. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar tanto e ter tanta certeza, né? Porque a gente também realmente não tem certeza de nada. Como eu tenho franquia e muitas pessoas vêm e elas não querem parar o emprego e já começar na franquia, eu tenho casos que deu certo e casos que não deu certo, né? Pessoas que abandonaram e pegaram a franquia e não foi para frente, que não tinham um perfil, e, ao mesmo tempo, que se dividiram. Então, eu acho que assim depende muito do que você vai se dedicar. O que a gente vê, assim, o que mais dá certo, do que eu vi, é, no começo, você começar com as duas coisas, e aí você vai definindo o teu papel em cada um dos dois processos, e você definir, eu vou continuar com o meu negócio e eu vou parar, porque, às vezes, a pessoa não pode desistir daquele dinheiro que ela está ganhando, porque a realidade é essa. Então, ela não consegue se desvincular. E ela começa aquele negócio um pouco mais devagar, que vai demorar um pouco mais de tempo, mas ela, com o tempo ela vai vendo que vai dar certo, e ela se desliga com um pouquinho mais de não tão sagaz, assim, com tanta... Vou parar e já vou abrir meu negócio e vamos que vamos. Ela vai com um pouquinho mais de calma e faz um pouco mais devagar, com mais consciência. É o jeito que a gente viu dando mais certo. É interessante isso também, né? Uma outra posição. A Ana Isabel se joga e a Silvana vai tateando assim para ver se está firme. Eu acho que tem que ter planejamento. Exatamente, Sim, não é com nem o certeza, meu jeito, sim. é o que eu vi Planejar, dos meus franqueados. mas na hora que você decidir, eu sou mais na linha de vamos encerrar um ciclo e começar outro ciclo para poder ter 100% de dedicação. Mas você começa, mas no comecinho realmente existem pessoas, existem profissionais que não podem tomar, não chegaram num nível profissional que conseguem simplesmente fechar um ciclo e começar um novo ciclo. Sim, né? e ter uma retaguarda segura, né? Vamos então ouvir perguntas da plateia. Podemos. Sim, agora podemos enxergar vocês. Vocês fizeram já uma seleção de quem levantou a mão primeiro, ou vocês vão deixar para eu decidir? Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Você fala seu nome, por favor? Luciana Lima. Luciana Lima. Opa. Está desligado o microfone da Luciana. Vê se ligou. Ok. Ligou? Ligou? Bom dia. Obrigada. Pronto. Bom dia, gente. Amei a Ana Isabel. Inclusive, depois, Ana, se você quiser conversar, eu estou à sua disposição. Isso é networking, é?
Sobre essa questão da nossa persuasão. Isso é muito verdade, eu gostaria de conversar e aprender mais contigo. Mas eu vou escolher a pergunta para a Adriana, se você me permite, tá? Adriana, eu fiquei muito curiosa. E eu me identifiquei muito com você na questão de ter uma família matriarcal, vó, mãe, que foram referências para nós na nossa realidade. A minha pergunta é, como os homens entram, porque eu fiquei curiosa, e quem são esses parceiros, camaradas, parceiros, que eu quero conhecer também, network? Sim, eu fui... enfim, minha bisavó veio para cá, minha avó veio para cá, mas muito solitárias, né? Sem essa figura. Primeiro porque o pai da minha bisavó faleceu, o pai da minha bisavó, o marido da minha bisavó faleceu, da minha avó também quando a minha mãe tinha 5 anos, e minha mãe acabou não casando. Então, eu fiquei com essa coisa da falta dessa presença masculina dentro da minha vida. Embora eu acabei não comentando, mas eu tive dois irmãos, né? Eu começo a entrar em contato com a figura masculina com o tempo, quando adolescente, eu frequentar a casa do meu pai, e depois fui lidando com muitos mentores. Então, tenho essa referência do meu pai, quando eu entrei em contato com a família, com essa parte da família, mas também, sobretudo, com um professor especificamente da universidade, eu nunca vou me esquecer, eu fiz minha pós na USP, e quando eu fui defender minha tese dessa pós, né, era sobre os mercados africanos, a feira como modelo intuitivo desses mercados africanos, pelo tema de economia criativa. E eu nunca vou me esquecer que uma das pessoas da banca, um dos professores, falou assim, que eu não deveria estar lá, que tipo, o que eu estava falando era besteira. Ele falou até da minha roupa. Nunca vou me esquecer disso, que tipo, ali não era o meu lugar, a academia não era o meu lugar. E esse meu professor, que é o mestre com carinho, essa semana a gente teve Dia dos Professores, né? Que ele falou assim, enxugue as suas lágrimas, parecia a minha avó falando, enxugue as suas lágrimas e siga em frente. Ele foi meu orientador, esse mesmo artigo que eu escrevi, depois ficou em 2º lugar no Prêmio de Economia Criativa no Brasil, representando o Brasil, ou seja, eu fui encontrando homens que foram muito parceiros na minha caminhada, e eu tive que lidar com essa questão da falta de presença masculina, e trabalhar isso na terapia. Porque, quando eu ia para o mercado de trabalho, a minha relação era uma relação bastante hierarquizada. Quando eu falo assim, como é que a gente quebra os ciclos ancestrais, o que fica dentro do nosso inconsciente que a gente vai reproduzindo no nosso ambiente de trabalho e na nossa forma como a gente se relaciona com o mundo. Principalmente no ambiente de trabalho, quando tinha chefes, homens, e quando eu ia negociar patrocínio, que, sobretudo, eram homens brancos, e sempre vinha numa perspectiva de desvalia daquilo que eu estava apresentando. E, para mim, qualquer valor estava bom, porque está me notando, e tudo se misturava. Eu tive que aprender muito a lidar com as questões psíquicas, sim, trabalhar com saúde mental, fazer terapia, para aprender a separar o que era da feira, o que era meu. Quando eu vi, não vou patrocinar a Feira Preta porque se chama Feira Preta. Isso há muito tempo atrás. Hoje, ok, mas há muito tempo atrás eu falava assim, putz, você não quer patrocinar uma feira que chama Feira Preta por causa dos negros, não está olhando para mim. Então, eu tive que lidar com muitas questões, inclusive com essa questão da entrada da figura masculina e o que eu separava, o que era do meu negócio e o que era meu. Não vou falar que hoje eu estou 100%, estou super massa, nem vou mais, não, continuo frequentando, mas como eu fui trazendo essas questões que são muito pessoais, mas de uma forma consciente para a forma como eu relaciono no meu trabalho e com as pessoas que estão ao redor daquilo que eu faço, entendeu? Isso é tão mais comum do que a gente pensa, né? Quantas famílias no Brasil são chefiadas por mulheres, quantas vivem essa situação. Vamos para mais uma pergunta da plateia. Aqui, na ponta, por favor. Bom dia a todas e a todos, né? Tem alguns meninos aqui também. Parabéns a vocês, guerreiras, né, pela trajetória, pelas histórias. Aprendi, me inspirei já com muitas. A única que conheço pessoalmente é a Carla, por causa dos eventos de PR. Das outras nunca tive oportunidade, grande prazer. Trazendo essa questão da figura masculina, 3 breves cenas que aconteceram comigo em um curto espaço de tempo. No avião, né, eu estou sentada, do meu lado direito tem um homem, claramente perfil executivo. Ele puxa assunto. Né?
obviamente, ele puxa assunto, e a minha primeira leitura é, tem interesse, né? Estava puxando assunto com a mulher, né? E, de fato, era isso. E a minha atitude naquele momento foi vestir o chapéu de empresária, levar o assunto para o corporativo, né? E conseguir ter uma conversa bacana. Era sócio de um fundo de investimento, de fato, então era um executivo, era um prospect, e deu tudo certo. Contei essa história para um casal de amigos, e o homem do casal falou assim: imagina, você não devia ter dado trela para ele. Se ele começou te elogiando, você tinha que ter parado e não dado conversa. Cortamos, né? Cena 2, jantar de alta liderança, uns 50 homens, 2 mulheres, eu e uma sócia que estava com um sócio homem. A gente estava conversando e ela falou assim: nossa, você veio sozinha, né, para um jantar de alta liderança? A gente já imaginava que viria muitos homens, né? Você é corajosa. Eu falei assim: olha, eu sou a única dona da minha empresa, né? Eu não sei se eu preciso trazer um homem para me validar em um ambiente que é predominantemente masculino. Então, eu vim mesmo, e acho que tudo bem, né? Vou lidar com essa situação. E a terceira e última breve cena, num almoço de relacionamento, também com um homem executivo, ele vira e fala: olha, você quer jogar o nosso jogo? O jogo dos homens, né? O mundo corporativo, ele joga o jogo da guerra, né? Quarter, strategy, né? Você vai ter que se armar com as nossas armas. Esteja preparada. Eu, ok, beleza. E aí a sugestão que me veio por parte dele é: arranje um sócio homem ou uma pessoa homem para lutar essa guerra por você, seja um diretor de alguma coisa. Tá bom. Então, a visão de vocês empreendedoras, você tem ainda a questão, né, de ter um marido parceiro e tal, mas quando você está sozinha, né, em um ambiente predominantemente masculino, em que o poder é masculino, e aí a gente vê várias esferas de poder, como que vocês sugeririam, né, para mim, então, lidar com essas informações que eu recebi? Eu não preciso, né, de homem mesmo, sócio, nem de diretor, para poder navegar nesses círculos, né? Concordam? Gostaria de ouvir a opinião e experiência de vocês nesse sentido. É uma situação aí também, né, que muitas de vocês devem ter se deparado. Como você enfrenta um mundo que é predominantemente ainda masculino, né? Principalmente nas altas cúpulas ainda, né? Alguém tem alguma experiência para relatar nesse sentido? Como eu trabalho numa diretoria com 4 homens, eu vou contar um pouco o que eu faço. Acho que a autoconfiança é o segredo para tudo, né? Bota o teu escudo da autoconfiança e vai. E pensa assim, que você tem tudo o que eles têm e tem tua arma secreta, né? Que é a intuição que eles poucos têm. Desculpa, gente, eu estou falando, até peço desculpa para os homens que estão aqui, porque eu sei que tem muitos homens que têm, né, um sexto sentido, intuição e tudo mais. Eu falo, estou falando no ambiente que eu vivo com a diretoria que eu opero hoje, né? Extremamente racional e extremamente pouco intuitiva. Então, eu faço esse papel e eu sei que eu estou nessa cadeira para isso, né? Então, eu acho que é muito como você falou, você é muito confiante, parece ter bastante confiança para realmente encarar esse ambiente. Eu acho que quando a gente tem essa confiança, é o que as pessoas percebem da gente, a nossa postura, né? Como a gente se posiciona. Silvana, você tem? Então, eu queria falar até a minha experiência um pouco. Eu queria parabenizar você, né? Muito bacana a tua postura, acho super bacana, é um orgulho mesmo. A minha experiência, eu sou uma empresa feminina, com muito orgulho, e eu, nesses 36 anos, eu até tenho falado isso bastante com o pessoal, a gente se sente muito pouco o machismo. E, dentro da minha empresa, é isso que eu queria complementar. Eu acho que a mulher e o homem eles se complementam, na verdade, né? A gente não tem que querer ser o homem e o homem não tem que querer ser a mulher. A gente se complementa. Então, na minha empresa, alguns anos atrás, que eu fui prestar atenção quantos homens e quantas mulheres tinham. Porque eu nunca prestei atenção se eu contratava mais homem ou mais mulher.
E eu percebo, e é muito parecido, e eu percebo que as relações são muito melhores, as relações humanas, o relacionamento. Eu tenho funcionários com muito mais tempo, acho que a gente se preocupa muito mais com as pessoas. É uma qualidade que a mulher tem. Como o homem, tem outras qualidades diferentes, não melhores ou piores, e a mulher nem melhor e nem pior. Então, eu acho que o que a gente pode fazer mesmo é se colocar com as nossas qualidades mesmo, né? Então, é assim, onde eu sinto muito é nos eventos. Então, quando a gente vai nos eventos, por exemplo, quando a gente viaja, vai em algum evento, é a turma do charuto, é a turma do uísque, sempre só tem homem. Eu acho que é muito isso, né? E mais nos eventos. Agora, dentro das empresas, ou quando a gente vai numa reunião, eu acho que é como a gente se coloca mesmo, e cada vez mais a gente tentar falar tudo isso para as mulheres se colocarem. Eu acho que as mulheres não têm que querer ser homens, elas têm que ser mulheres e com as suas características melhores e se complementarem. Eu tenho aqui várias perguntas sobre o financeiro da empresa. A Elizabeth Stanciola pergunta: e a dificuldade de administrar a parte financeira do próprio negócio? Também a Juscelene Barbosa diz: como consigo separar o lucro líquido da empresa do meu próprio dinheiro? Isso é muito comum, né? Misturar o caixa pessoal com o caixa da empresa. Ela diz que ela vende revistas há 4 anos e ainda não consegue saber exatamente quanto ela ganha. Então, isso vocês, né, talvez já tenham passado dificuldades aí no começo de separar finanças pessoais e finanças profissionais. Como é que a gente aconselha no começo isso? Acho que a primeira coisa é separar o cartão. Deixa o cartão da empresa em casa. Não carrega na bolsa. Porque é isso. Para quem, assim, eu vou falar sempre numa perspectiva do público que eu me relaciono, que é o microempreendedor, né? E por onde a gente vai, por esse Brasil, quando a gente pensa, faz as dinâmicas pensando em dificuldades no negócio, a primeira coisa é essa parte da gestão financeira. Quando eu digo gestão, passando por educação financeira, por precificação, por várias questões relacionadas à parte do dinheiro, né? A gente tem uma metodologia no Afrolab que fala de criação, produção, distribuição e consumo, desde ajudar o empreendedor a conceituar o produto até escoar a produção. E o que eu percebo quando é o micro, pode ser em todos os negócios, tá? Mas do público que eu me relaciono, é que está muito focado no criar. Na parte que é a parte mais gostosa, que é o criativo. A parte financeira é a parte, para quem não gosta, né, quem gosta de matemática, ok, mas tem gente que a grande maioria não gosta de lidar com essa parte do controle, né, dessa parte das finanças. E o que a gente tem puxado é falar assim, como que a gente pode fazer isso de uma forma gostosa? De que isso faz parte do negócio, que sim, não dá para você delegar. O que eu vejo também, eu vi em alguns casos, de que quem cuida da parte financeira, às vezes, é o marido. Tipo, não, cara, na boa, você que tem que cuidar, não é o seu marido que tem que gerir o dinheiro, entendeu? Ah, meu sócio, ele é o dono ele que cuida dessa parte. E se você também começar a cuidar dessa parte? Não que ele não possa ser, mas e se você puder também olhar para essa parte financeira, entendeu? É isso, assim, é legal pensar em comunicação, é legal conceituar produto, pensar na embalagem, toda a parte do lúdico, do criativo, mas precisa se dedicar na parte financeira. E, normalmente, quem é micro não desprende muito tempo para a educação, para processos de educação. Ah, meu negócio está rodando, eu estou vendendo, está dando tudo certo, eu tenho lá minimamente o meu livro caixa que eu vou anotando, eu não preciso fazer curso. Desculpa, precisa fazer curso. Precisa dedicar um tempo para entender o que está acontecendo, entender de ferramentas. Hoje, o que mais tem são apps para esse controle financeiro. Todos os... vou falar todos, mas o Itaú, por exemplo, tem essa parte de educação financeira, que é ajudar não só a pegar o dinheiro, mas de que forma que vai usar. Às vezes, eu quero pegar empréstimo no banco, mas para que eu vou usar esse dinheiro, né? É necessário neste momento? Então, acho que a dica que eu dou, a primeira coisa, separar PF e PJ, não ande com o cartão da empresa, porque tende, mas é meu dinheiro, é meu lucro, sim, dá para... Não, cara, começa a separar e sim, por mais que você tenha outras pessoas, até para você cobrar do seu contador, você tem que saber cobrar do contador. Se você não entende, por mais que você não se dedique, tem que entender todos os processos, né? Concorda, Cláudia?
Não, super concordo. Na realidade, exatamente o que eu ia falar assim, gente, separa do zero, né? Mesmo. São duas contas totalmente diferentes. E é um exercício que eu fazia isso, como eu comecei também com o meu dinheiro e fui indo, era isso, como é que a Cláudia emprestava para a Soma e a Soma empresta para a Cláudia. São duas entidades, né? Assim, o dinheiro vinha no início do meu bolso, mas era isso, era como se, né, a Cláudia ou o cliente, quer dizer, da onde que eu capturava. Então, ao longo do tempo e devagarzinho, a Soma foi pagando a Cláudia, mas as contas eram separadas, tem um monte de app, é bastante o que a Adriana falou, que te ajudam a fazer isso para acontecer, e não deixa para depois. Hoje é isso, hoje é aquilo. Não, começa do zero, é um cartão especificamente para a empresa, é a conta bancária que é da empresa, não misturem, e é isso. Da onde está vindo o dinheiro? Do mesmo jeito que pode vir do empréstimo do banco, pode vir dos melhores amigos, pode vir de você, coloca esse dinheiro entrou através disso. E ele não é lucro, por mais que seja você a mesma pessoa. Ele veio por uma via e ele pode retornar. Que bom que se essa pessoa ele retornar é você mesma, melhor ainda, né? Muito então, bem. realmente, separa. E usar as ferramentas que hoje tem à disposição. À disposição. Né? Tem dois várias recadinhos. gratuitas. Tem dois recadinhos aqui. Pediria que a gente vai voltar para perguntas da plateia, mas que as pessoas sejam bem breves para mais pessoas poderem perguntar. Então, fazer a sua pergunta de uma forma mais sucinta. E gostaria que a Ana Isabel comentasse sobre o cupom de desconto que tem na saída para nossas convidadas. O pessoal me mata, né? Gente, eu treinei muito bem. Queremos! Eu não sei, mas eu acho... É o da revista, Nath? Tá. A gente faz uma revista semestral. A gente leva um pouco do universo online para o universo físico através dessa revista, e essa revista acompanha um cupom exclusivo para os leitores da revista. De quanto por cento? Não? Então, as pessoas vão receber na saída a revista. Vão receber... Vão. Pelo que eu tenho aqui, as pessoas vão receber a revista Shop Together com cupom de desconto. Vamos lá. Gente, vocês vão receber uma revista com cupom de 15% de desconto na saída. Uhul! Uau! Vamos, então, mais uma pergunta da... Oi? Vamos lá, então. Olha, o segredo é a sinceridade, entendeu? Você tem que ser sincera. Como dizem, eu ganhei uma camiseta da minha equipe. Sincerona, perfeccionista e como é que é? E direta, tipo, insuportável. Virginiana em excesso. Vamos à pergunta agora aqui, nesse lado. Oi, bom dia. Meu nome é Juliana. Minha pergunta acho que vai direcionada aí para a Adriana e para a Isabel. Como sair desse momento da crise, da depressão, porque eu já fui do corporativo, já empreendi, já quebrei e agora estou na fase, vamos sair dessa quebradeira toda. E como faz para tirar energia? Porque assim, a energia do financeiro, ela toma toda a sua criatividade para você se reinserir, seja no mercado corporativo, que eu acho que não é o caminho que eu estou escolhendo, mas seja empreender novamente. Da onde tirar essa outra energia, essa força, né, de dentro? Como vocês deixaram isso muito claro na apresentação de vocês, a Isabel, 4 anos pagando dívida, a própria Adriana também expôs o caso dela. Eu queria um pouquinho dessa inspiração de vocês. Também é a pergunta da Rosângela dos Santos. Como recomeçar quando as metas estabelecidas para alcançar um sonho não se concretizam? Cara, acho que a primeira coisa que eu compreendi é que sim, a gente fracassa. Ela até trouxe, né? Você trouxe muito isso de que a gente está muito nesse contexto midiático. A gente fala muito do empreendedor de sucesso, né? Mas a gente não fala para chegar no sucesso dos fracassos. E reconhecer que sim, eu fracassei e aceitar que enfim, não deu certo.
A segunda coisa é de que eu estava deprimida, porque eu achava que eu não estava deprimida. Ah, não, estou chorosa, não durmo, não conseguia dormir. Aquela coisa, eu via aquelas pessoas me ligando, me cobrando, me deixava angustiada, eu não comia, uma irritabilidade absurda. Teve um dia que numa das sessões de terapia, que eu só tremia. O cara falou, cara, tu está em surto, você precisa fazer alguma coisa, reconhecer que tu não está bem e você precisa de ajuda. Então, isso foi importante, ter uma ajuda médica para eu poder lidar com aquilo que eu não estava conseguindo entender, pedir ajuda e deixar ser cuidada. E a segunda, que eu não tinha uma resposta frente ao fracasso, para onde eu ia, o que eu vou fazer? Porque eu achava que aquilo que eu tinha feito durante 15 anos não tinha mudado. E, na verdade, eu descobri que aquilo que eu tinha projetado há 15 anos atrás, de repente, era uma outra coisa, o propósito mudou. O propósito muda, gente, não é estanque, não é aquilo, não está escrito ali, não vai ser mais aquilo. Compreender que o propósito tinha mudado me fez ampliar para que, sim, eu precisava recomeçar. E recomeçar eu muito mais ouvi do que eu falei. Então, eu sentava com as pessoas, falava alguma coisa e ouvia. E, a partir dessa escuta presente, qualificada, foi que eu consegui deixar as pessoas entrarem e falar, bora, vamos fazer isso junto. Sem isso, sem a ajuda de outro, da família, de amigos, de tudo, minha filha enxugava minhas lágrimas, falava, o que está acontecendo, mamãe? Vamos brincar, vamos... Eu cuidada para poder me levantar, me reerguer. Que importante isso, né? Quer dizer, o objetivo não é algo estanque, não é um fim em si que você estabeleça e tem que chegar lá. O seu objetivo pode mudar. Você tem essa liberdade, né? O tempo todo. No meu caso, eu passei 2 anos sem objetivo profissional, porque o meu objetivo era realmente pagar as minhas dívidas. Então, eu me dediquei a trabalhos que me dessem uma remuneração tal que eu pudesse dedicar uma parte dela ao pagamento das dívidas. E eu acho que você ter o objetivo de pagar e não ter uma expectativa de ter que construir uma nova coisa também te tranquiliza um pouco, porque você saber qual é o seu objetivo e estar trabalhando naquele objetivo diminui a sua ansiedade. E a outra coisa é entender que existe um planejamento. Se eu demorei, 4 anos para construir uma dívida, não era em um ano que eu ia pagar aquela dívida, ainda mais trabalhando pessoa física para pagar uma dívida de pessoa jurídica. Então, ter o planejamento de o que eu vou pagar primeiro, como eu vou pagar, quem eu vou priorizar e quando eu vou pagar, o refis da prefeitura, sei lá o quê, entendeu? E você poder falar para as pessoas, olha, esse eu vou pagar em tal data, porque, por enquanto, eu estou pagando meus funcionários, porque eu não quero ter dívida trabalhista, também te dá o controle da situação. E quanto mais controle você tem, menos ansioso você fica e você pode se dedicar ao objetivo principal, que, no caso, era pagar a dívida. Eu fiz assim. Até para lidar com o fracasso e com a dívida tem que ter estratégia, gente. Até para o marido. É verdade. Não, a essa pessoa, porque a partir do momento que quando você fracassa, você precisa muito de alguém que vai te ouvir. Essa pessoa que vai te ouvir, normalmente é o marido, né? Ou a pessoa mais próxima, a sua mãe. Né? A minha mãe, quantas vezes eu fiquei horas e horas e horas com ela no telefone e ela querendo almoçar, olhando o prato esfriando do lado e dizendo assim, não, minha filha está precisando. Agora, nesse momento, minha filha está precisando. Então, a gente tem que também passar depois dessa fase de falar para a fase de ouvir e ver que caminhos as pessoas estão tentando apontar para você. Isso é muito importante. Vamos, então, à próxima pergunta da plateia. Aqui no fundo. Oi. Tudo bem. Chegou a luz em você agora, Chegou. podemos ver. Obrigada, gente, por dividir tanta coisa, tanta experiência bacana com a gente, é muito importante. Eu anotei aqui para não esquecer, eu sou a Tati, e a minha pergunta para vocês, como gestoras de negócios mais maduros, é como que vocês entendem a questão da barreira da confiança quando a gente está nesse estágio de início do negócio, para a gente conquistar mais espaço no mercado? Às vezes, a gente chega para tentar apresentar a empresa, tentar embarcar alguma ideia ou algum projeto, e a gente tem que enfrentar quem são vocês, o que vocês já fizeram, como que vocês garantem que vocês são capazes de entregar isso que vocês estão dizendo que vocês são capazes de fazer. Então, o jovem empreendedor, como ele começa e como ele se faz respeitar, que o trabalho que ele está propondo é um trabalho sério,
né? Num mundo em que as pessoas muitas vezes olham o jovem como ainda sem experiência. Você começou muito jovem, você teve também esse... Então, sabe que hoje eu acho tão mais fácil, porque hoje é a startup, o empreendedorismo hoje em dia, eu acho que as novas ideias, por mais simples que sejam, elas são tão mais bem-vindas. Eu acho que é planejar como você vai mostrar a tua ideia. E eu acho que é tudo. É fazer uma boa apresentação. E não é fácil, não é que está mais fácil e ficou fácil. Ficou fácil, não, já nem era e não vai ser. Mas eu acho que hoje as pessoas estão com uma cabeça muito mais aberta para novos empreendimentos e aí novas oportunidades. O mundo tem mudado tanto também, né, que hoje quem está mais até antenado com todas essas modificações que acontecem quase que diariamente são os jovens. Então, eles têm já essa grande vantagem. O mundo não é mais tão estagnado como antigamente, que em 50 anos muito pouca coisa mudava em termos de tecnologia, não, de gente, inovação. A gente antes fazia um orçamento, por dia. exemplo, de 5 anos. Hoje a gente não consegue fazer orçamento de 1. Quem trabalha com Então, moda sabe quantas coleções se lançam agora por ano. Né? O mundo está muito Na verdade, dinâmico. a gente tem que lançar uma coisa por mês, né? Porque você tem que deixar o consumidor sempre engajado, né? Senão, quer dizer, perde quem não completamente está o interesse. muito engajado nisso também, nesse dinamismo do mundo atual, não consegue Eu acho que as sobreviver. pessoas estão mais abertas para conhecer o novo realmente, novas empresas, novos empreendedores, startups. Eu acho que está realmente mais fácil. Mas você tem que ter uma boa argumentação, uma boa defesa. Né? Tem que acreditar realmente naquilo e ter essa argumentação e essa defesa se você não tiver um case. Né? Que, no caso, você precisa do case. É isso que eu acho que eu sou... Falando na sua dor especificamente, que talvez eu seja uma das mais jovens aqui que está, e a gente é uma startup ainda, sim, é um desafio, porque as pessoas, na realidade, estão abertas e querem ouvir inovação, mas com toda a segurança possível imaginar. Então, eu amo essa inovação, mas esse aplicativo já aconteceu e não sei o quê. Então, esse é um desafio. Assim, eu estou colocando uma história que é absolutamente trabalhar com comportamento humano, trazendo tecnologia para dentro disso, então é novo. Eu vou te falar o que aconteceu comigo recentemente, porque com várias pessoas que eu conversava, eles me colocavam na caixinha de é uma solução de reciclagem ambiental. E aí era um desafio gigantesco trazer para as pessoas que não era isso. Então, ao longo do tempo, e aí eu vou te falar que vá muitas vezes, faça várias apresentações e tenta entrar na empatia, inclusive de entender aonde a cabeça dele está indo. E aí eu tive que, ao longo desse tempo, fazer vários pitches, né, que é o número da startup, para perceber aonde que era, quando eu me colocava, as pessoas traziam o seu lugar de semelhança. Porque, ao mesmo tempo que a gente está muito aberto para o novo demais, ele também paralisa. Então, quando a Adriana falava há 10, 15 anos atrás da feira, imagino que ela sentia isso, porque o assunto não era tão latente de a gente falar de raça, de gênero e tal. Então, acho que você sentiu isso antes. E eu sinto muito isso. Né? Eu estou falando de uma história que comportamento humano que está sendo digitalizado em comunidade de baixa renda, quer dizer, são várias somas aí que são novas. E eu ouvi, às vezes, conversando com pessoas assim, eu preciso de achar um lugar de segurança para te colocar. E me colocavam, né, eu tenho orgulho disso, mas tinha horas que eu falei assim, poxa, não é uma solução de reciclagem, não é uma solução ambiental, é uma solução para a gente trazer transformação e oportunidade. Então, a dica sim, coloque a sua apresentação e faça para várias e várias pessoas e perceba, na resposta delas, o retorno que elas também vão te dando. E aí você vai moldando e vendo aonde que elas se sentem confortável. E aí, aonde elas se sentirem confortável, você traz a inovação junto com isso. Porque, às vezes, o muito novo também deixa as pessoas um pouco assustadas. Então, acho que, falando do meu caso especificamente, o que, obviamente, eu tenho um pouquinho a favor é que eu sou um pouco mais velha. Então, eu já tive algo que eu já vivenciei. Então, isso, em um certo sentido, às vezes, ajuda também. Porque as pessoas, assim, ela já passou por isso, já viu de alguma maneira. E tem uns números, gente, muito bons. Porque a pergunta de qualquer pessoa que vai te apoiar como é que você... a gente volta aos números, né? Volta à finança. Como é que você vai levar isso para frente? Então, os números têm que estar afiados. Eu queria até falar sobre essa é a vida como ela é. Não tem resposta mágica.
Eu tive uma experiência pessoal com pessoas muito jovens, porque eu precisei fazer meu site. Há 2 anos eu criei meu site, e para procurar pessoas que colocassem o site no ar, que desenvolvessem o site, normalmente são pessoas muito jovens. Então, eu tive bastante esse contato com pessoas que estão começando. E o que eu senti é o seguinte, primeiro, ninguém disse que ia ser fácil. Tá? Você tem que estar muito preparado, saber muito do campo em que você está entrando, em que você está se situando, estudar muito e se preparar para fazer essa apresentação. Então, por exemplo, eu fui marcar uma reunião com uma pessoa que tinha, inclusive, me procurado, sabendo que eu tinha a intenção de lançar um site, tinha me procurado dizendo que gostaria de trazer uma proposta de trabalho para mim. Eu cheguei, me desloquei da minha casa para o local de reunião. Quando eu cheguei na frente da pessoa, me apresentei, sentei na frente do rapaz, e aí eu falei para ele, ele iria reformular o meu site. E aí eu falei assim, você já entrou no meu blog para ver sobre o que ele trata? Aí ele, não. Aí eu falei, bom, com licença, me desculpe, mas eu tenho mais o que fazer. Quer dizer, se você está me procurando para me propor um trabalho que é para reformular um site que já existe, e você não entrou no meu site... Então, assim, tem coisas... de casa, né? Não fez Exato. de casa. Então, isso demonstra um despreparo muito grande. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa que chega, que olha, eu já entrei, e não só eu entrei, como eu fiz toda uma análise do seu site, eu estudei. Isso é preparo. Então, a gente tem essa experiência. Quer dizer, a gente sabe que a pessoa, quando vem nos propor alguma coisa, ela tem que demonstrar que ela sabe onde ela está pisando, primeira coisa. Então, isso até eu queria comentar, porque foi uma experiência pessoal com um mundo de pessoas muito jovens, em que a gente via nitidamente quem tinha se preparado para essa reunião e quem iria aproveitar a oportunidade daquela reunião que não vai se repetir com o cliente, porque o cliente não vai sentar 2 vezes com você, se você não foi preparado. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Infelizmente, eu tenho uma outra mensagem de que nós só teremos mais uma pergunta. Então, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Quem que está com o microfone? Sou eu. Aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele Camargos, sou uma afroempreendedora, faço parte do time que foi fisgado pelo olhar da Adriana. Estamos juntas há 8 anos, né? Eu com a Adriana há 8 anos. E fazendo uma pergunta para a Ana, muito relacionada a esse levante, né? Essa nova leitura da Feira Preta. Muitas fusões aconteceram, né? Eu sou do segmento de moda, mas é um mercado segmentado de calçados. Dentro do nosso grupo, vários empreendedores de moda, de confecção, fizeram fusões. Você citou que teve que fazer uma fusão com uma empresa que você odiava. Não sei, né? Não, eu admirava porque era pioneira e era meu concorrente direto, mas eu odiava com muito afinco porque eu queria derrubar eles. Era algo assim, conquistar, né? Então, isso a gente percebe dentro do nosso grupo. Como que você trabalhou essa questão interna? Porque você tem que abraçar o outro, que aquilo talvez te incomodou num primeiro momento. Esse sentimento de que deixei o meu para abraçar um outro. É um trabalho diário, eu vou ser bem sincera. Não é que é um trabalho de superação mesmo, porque eu coloquei muito envolvimento pessoal no Shop Together, né? Eu criei junto com a minha segunda filha, né? Teve um envolvimento grande. E eu solucionei da seguinte forma, que não é como todo mundo pode solucionar, mas, enfim... Eu tento encontrar saídas criativas para a minha vida. Não sei se vocês já perceberam, mas eu fico buscando opções assim para resolver os problemas, nem sempre as mais óbvias. Mas eu peguei tudo que eu recebi do que vestir, filtrei o que eu achava, o que eu acreditava que funcionava, o resto eu joguei fora. Joguei fora porque a gente podia fazer isso com a marca, porque a marca precisava. Então, para mim, acabou sendo mais fácil, porque, como a marca já veio num momento que não tinha muito valor emocional, eu podia colocar os valores que eu acreditava e começar a trabalhar aqueles valores, né? Então, acabou sendo mais fácil. Eu acho que isso acontece em grande parte das fusões. Uma das culturas acaba sendo engolida pela outra, acaba sendo privilegiada, a cultura mais forte. No nosso caso, a gente criou uma nova cultura corporativa para o Icon Group, que é uma cultura que a gente ainda está trabalhando. Quem trabalha com a gente sabe as dificuldades. É uma empresa que aconteceu uma fusão faz
1 ano e meio, basicamente, então a gente sabe as dificuldades de criar uma cultura a partir de uma fusão, mas as culturas, os valores de marca ficaram mais fáceis de serem trabalhados, porque o Que Vestir realmente veio com pouco atributo emocional. E aí a gente conseguiu trabalhar. Eu respondi? Claro, perfeito. Imagina, obrigada. Eu gostaria muito de agradecer eu todas posso vocês. fazer Claro, jogar no Cláudia. jogo 1 minutinho, só desculpa, Claro. porque eu tive uma gratíssima surpresa a hora que eu estava saindo e foi muito grata, por isso que eu quero realmente falar. Queria que a Cíntia, ela falou para assim, Cláudia, eu participo do programa, ela veio do Grajaú, e eu queria, se ela puder, em 2 minutos, dizer para ela o que é o programa. Ela falou assim, participei, inclusive, do workshop de reparos domésticos para as mulheres, então, se ela puder falar 1 minuto, assim, juro, eu fiquei tão mexida que é um pouco, sei lá, acho que é o resultado do que a gente constrói junto. Conta para a gente, porque eu fiquei com dúvida. Eu vou adorar ouvir. É verdade. Bom dia, meninas. Primeiramente, parabéns a todas. É um privilégio estar aqui. Eu sou... Querem me ver? Vem cá, Vem, musa, vem. Ah, agora eu estou enxergando. Vem. Ali, vem aqui na escadinha. Ela está até com um cartãozinho, gente. Falei, eu fiquei... Né? Ai, gente, desculpa, estou morrendo de vergonha. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém disse. Eu também sou empreendedora, lógico, e vim participar desse café. Tive muitas dificuldades, acredito, como todas. E em relação ao Soma, eu moro realmente no Grajaú, como comentei com a Cláudia, parei ela ali na hora que ela passou do meu lado. É um programa onde várias famílias são beneficiadas. Eu fui apresentada a esse programa, na verdade, numa época que eu também estava passando por certas dificuldades, né? E uma amiga minha me falou, vai lá, é super legal. Inclusive, tem algumas pessoas que levam roupas em bom estado e para doar para outras pessoas que têm uma necessidade maior. E lá você pode trocar, por exemplo, as suas reciclagens por produtos que você pode utilizar. Enfim, alimentos, já tem, acho que, casos agora de produtos de limpeza, né? E nós trocamos até mesmo por cursos. E fui convidada para participar de um workshop para reparos residenciais para mulheres, especificamente. Foi muito gratificante, tenho as fotos até, porque eu fiquei super feliz, onde as meninas ensinaram a gente a trocar resistência de chuveiro, ensinaram a gente a trocar reparos de torneira, ensinaram a gente colocar quadrinho lá na parede, porque a gente tem, de fato, essa dificuldade, até mesmo de manusear furadeiras, né? Então, assim, é um programa que, para mim, é super benéfico. Eu fiz até amizade com as meninas lá, que são a Carol, que passou no vídeo, a Dirley, que são meninas super simpáticas, atendem a gente super bem. Então, indico, se estiver na região de vocês, participe, porque é uma forma também de as pessoas não descartarem, né, o lixo na rua, que muitos fazem, infelizmente, e é uma forma de beneficiar você de alguma forma. Você pode ou trocar por alimentos ou algum produto que seja da sua escolha, ou por esses cursos, que, para mim, foi muito edificante, né? Me ajudou bastante, porque eu moro sozinha, com um filho pequeno de 5 anos. Então, por exemplo, queimou uma resistência de chuveiro, meia-noite, 1h da manhã, e no outro dia você precisa acordar cedo para poder dar banho no filho, para levar para a escola, e aí você depende, às vezes, de um homem, porque isso você não sabe fazer. E eu aprendi lá e vi que é uma coisa super prática, que nós podemos fazer sem precisar de ajuda de uma outra pessoa. Então, se estiver próximo de você, participe. Eu tenho mesmo um cartãozinho, mostrei ali para ela, e eu acho que é um projeto assim super inovador e achei muito interessante. E parabenizo a Cláudia por essa iniciativa e que nós possamos, como mulheres, fazer a diferença no Brasil. Muito bem. Obrigada, Cíntia.